profeta Ageu, no primeiro capítulo do livro de Ageu, a partir do primeiro versículo. Quem achou diz amém. Quem não achou é só olhar para cima e ver na TV e dizer amém. Amém. Ageu capítulo 1, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Está meio quente, né? Ou é impressão minha? Ou é aqui, pelo menos aqui. Hein? Ah, está desligado? Ah, é para desligar mesmo? Ah, por isso que eu estou suando aqui. Pensei que era, como é que é o nome? Andropausa. Pensei que era andropausa. Mas não é que deram uma pausa no ar-condicionado. Não foi andropausa não, deram uma pausa. Eu estou longe da andropausa ainda. Tá rindo, né, Edmilson? Ageu. Não, dia de ceia não dá para desligar os aparelhos não, mas a gente desliga mais, né? Hoje está bem, tem muita gente na igreja, né? Ageu capítulo 1, versículo 1 ao versículo 11, vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm sobre vós o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir até a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Você pode dizer amém? Eu quero declarar no nome de Jesus a revelação da palavra do Senhor nessa manhã, em nossas mentes, em nossos corações, desafiando-nos, Senhor, nos fazendo crescer, nos fazendo avançar, em o nome de Jesus. Diga comigo, meu irmão, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Uma das principais razões, né, ou razão, né, amados, para falta de prosperidade financeira, né, a Bíblia diz, ou sempre nos mostra, né, amados, que está associada ao egoísmo, aquela falta de sensibilidade, que às vezes nós temos de não cumprir o que é determinado por Deus, o que envolve a nossa vida como filhos, como reino, né? Esse egoísmo, né, de pensar muitas vezes na nossa própria vida e esquecer a casa, o reino, a obra, as promessas do Senhor.
Então, invariavelmente, né, muitas vezes ocasiona, né, a falta desse crescimento, da ampliação da nossa visão. A gente sabe que quando nós, amados, priorizamos o reino, cumprimos aquilo que Jesus falou, buscai primeiro o reino, pensai, como o apóstolo Paulo diz, primeiro nas coisas que são do alto. Quando a gente cumpre esses princípios de colocar Deus em primeiro lugar, colocar o reino em primeiro lugar, e Jesus disse, as demais coisas, tudo que vem depois vai ser acrescentado. Tira esse egoísmo do nosso coração, né? E nos dá um coração sensível à voz do Espírito Santo. Mas quando acontece o contrário, a gente sofre as consequências disso na nossa vida. As dificuldades que nós temos na nossa vida para viver uma vida próspera, ela está ligada à retenção. A gente retém mais do que é devido. A gente para no meio do caminho. A gente não crê o suficiente nas promessas de Deus. A gente começa a olhar para as nossas dificuldades e achar que as nossas dificuldades podem ser resolvidas por nós mesmo, né? Eu mesmo vou resolver, eu vou dar meu jeito. Quando na verdade não é isso que Deus quer, que você e eu, a gente fique dando jeito, mas que a gente seja fiel e deixe Ele trabalhar a fidelidade dEle em favor da nossa vida. Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Diga amém. Amém. Não falta oração por prosperidade. Eu tenho quase certeza que se não todos os cartões de campanha da igreja, se não todos, quase todos, deve ter lá um pedidozinho: Senhor, me faz prosperar. Deus, prospera meu filho. Deus, prospera minha casa. Deus, prospera meu marido. Deus, prospera minha esposa. Porque faz parte da nossa vida, né, amados? A busca por esse crescimento, para que a gente possa realizar mais em favor do reino mesmo, em favor da nossa família. Não é pecado nenhum você orar e desejar ser próspero, né? É melhor você orar e desejar ser próspero do que você orar e desejar ser miserável, né? Ninguém pede isso, né? Alguém vai gastar tempo, né, numa campanha ou numa oração: Senhor, me faz o mais miserável de todos os homens. Eu quero não ter nada para ficar sempre na pior, e eu quero ter o pior. Ninguém ora assim. A gente sempre ora: Deus, né, me abençoa, alarga minhas tendas, né, alarga o espaço da minha vida. Minha empresa está passando por um momento difícil, mas o Senhor é o Deus da minha vida. A gente sempre ora assim, né? E tal, e não há pecado nenhum nisso. Mas vejamos o que diz a Bíblia lá nos dias de Ageu, no texto que nós lemos aqui. O povo voltava do cativeiro da Babilônia sem nenhuma disposição de investir ou de reedificar o templo, né? Eles viveram tanto tempo dentro da Babilônia, cativeiro, né? Prisioneiros, e perderam completamente a visão espiritual das coisas, até porque naquele tempo a Babilônia era super desenvolvida. Então eles viveram na Babilônia e construíram as suas vidas ali dentro da Babilônia. E aquela cultura babilônica entrou dentro da vida e do coração deles. Não é muito diferente não, amados, do que acontece com a gente. Quanto mais mergulhado na palavra, quanto mais mergulhado na vida da igreja você tiver, mais sensível você vai ser para as coisas de Deus. Quanto menos mergulhado na palavra, quanto menos mergulhado na vida da igreja, mais difícil vai ser você pensar no reino. Isso aí é uma coisa óbvia. Esse período de pandemia aqueceu o coração de muita gente e ao mesmo tempo esfriou o coração também de muita gente, pode ter certeza disso. Uns foram aquecidos, despertados por Deus, né? Do tipo assim: caramba,
Foi Deus que fez isso, foi o mundo inteiro. Caramba, as pessoas, né, não tinham tempo para um bocado de coisa e acabaram descobrindo que tem. Muita gente foi despertada nisso, nesse sentido, né? Caramba, minha vida precisa mudar. Eu descobri na pandemia que eu posso vencer algumas dificuldades, eu posso confiar mais em Deus. Eu estava com uma vida muito tranquila, eu estava com uma vida muito sossegada. Alguns assim, e outros, amados, não se engane, outros tiveram uma percepção totalmente diferente, convivendo com essas dificuldades, se afastaram de Deus, né? A gente convive com vários pastores e ouve isso dos pastores, não é só aqui, né? Pessoas que chutaram o balde, se afastaram da Bíblia, né? Principalmente aqueles que já não tinham muita convivência com ela, se afastaram da igreja, do corpo. Eu estava tomando café hoje de manhã lá com os pastores, eu estava falando para eles, né? Eu me conheço, cada um de nós, a gente se conhece. Eu não conseguiria ser crente só por televisão, né? Assistindo o culto ainda. Eu sei que tem igrejas que até hoje não reabriram os cultos, né? E a gente respeita, né? Quem somos nós para não respeitar a decisão? Mas a gente se conhece também. Eu não conseguiria fazer parte, porque para mim igreja, né, não é só você ouvir uma palavra, é você conviver com as pessoas, né, você olhar no olho do irmão, é você, né, a gente não está podendo se aglomerar, se abraçar, como a gente, mas olhar, cumprimentar, falar, trocar palavras, né? Isso faz falta, ainda que a gente não possa estar restrito a fazer muitas coisas que a gente gosta, mas só, meu irmão, de estar aqui no meio dos irmãos, de trocar o cálice com você. Pastor, mas você não consegue trocar o cálice com todo mundo. Eu sei, mas eu estou aqui trocando, eu estou aqui presente, eu estou aqui te vendo, você está me vendo, né? E a gente se conhece, que a igreja é isso tudo, né? É a convivência, é a vida com os irmãos, é a vida com o corpo. É um corpo, né, amados? Mas muita gente se perde, e o povo de Israel lá se perdeu, e quando voltaram, já não tinham mais a cultura da semente, e voltaram para sua terra sem se preocupar, começaram a dar desculpas a respeito das suas responsabilidades, porque é isso que acontece com a gente, né? Quando a gente não consegue cumprir o que Deus quer da nossa vida, a gente começa a dar desculpa, né? Não é assim? O Espírito Santo fala lá, né? Me entrega uma semente. Senhor, mas puxa, eu tenho esse mês, o Senhor sabe que eu tenho umas contas para pagar. Esse mês o Senhor sabe que eu tenho uns desafios, né? Acorda de madrugada para orar e buscar a minha Senhor, mas o Senhor sabe que, caramba, eu acordo muito cedo e eu fico muito cansado. Quando a gente não atende, né, amados, a demanda do Espírito, o ser humano é assim, começa a dar desculpa. E quem dá desculpa, normalmente é quem não consegue cumprir. Porque quem cumpre não dá desculpa. Cumpre, né? O que tem que ser feito. E, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que eles edificavam as suas casas, né? Eles edificavam. Deixaram as coisas espirituais de lado e começaram... E é igualzinho, o ser humano não muda, mas isso aqui tem tem milhares aqui de anos, aqui tem outra cultura, outra época, mas é a mesma, a essência é a mesma, né? O ser humano é assim mesmo. Quando a gente vai ficando desantenado com as coisas de Deus, a gente começa a se antenar com outras coisas. Coisas que não faziam parte da nossa vida passam a fazer. E o povo não estava nem aí para as necessidades do reino, né? Primeiro, as minhas necessidades. Né? Muita gente passa pela vida só pensando em si,
vive uma vida inteira só pensando em si, só vivendo para si. Quanto mais tem, mais quer. E não está vendo que a vida está passando e você está cultivando esse egoísmo, né, dentro do teu coração, de viver para você, de só pensar em você. E é por isso que a gente precisa do despertamento da palavra. Se não fosse o profeta, se não fosse a palavra profética de Ageu, né, o povo ia ficar naquela vidinha. Por isso que a palavra profética é necessária, por isso que a palavra vinda de Deus é necessária para trazer despertamento. Deus está sempre esperando alguma coisa da nossa vida, amados. Não fica você pensando nisso, Deus espera da vida do meu irmão, Deus espera da vida daquele irmão lá, do pastor, de mim, Deus não, espera de você também. Deus sempre espera algo de cada um de nós. Amém ou não amém, amados? Você não é um Zé Mané, não é uma ameba, você não é né? Você não é um Zé Ruela, você é um filho de Deus. Deus tem planos com a sua vida, planos perfeitos, planos maravilhosos, planos grandiosos. Tua vida não é essa vida só que você está vivendo. É essa vida que você é essa vida que você já viveu, até agora, é essa vida que você está vivendo e uma vida que Deus está preparando para você viver. Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia, por isso, amém ou não amém? Tem planos, Deus tem planos com você, com o teu futuro. Deus sabe aonde você pode chegar. Deus sabe o que você pode ser na mão dele. Deus conhece as intenções, a nossa mente, o nosso coração. Ele espera algo de nós. Por isso ele manda o profeta: profeta, eu tenho plano com esse povo. Vai lá e fala para ele, abre os olhos desse povo. Aí Ageu entra lá no meio do povo e começa a falar, versículo 6, vou dar algumas respostas para vocês. Vocês sabem por que vocês têm semeado muito e colhido pouco? Olha, amados, presta atenção nisso. Não é a quantidade da semente, mas a qualidade, né, da semente. Não adianta. Às vezes a gente acha que o Deus espera da gente muito, mas ele não espera da gente muito. Ele espera da gente aquilo que é necessário, aquilo que Ele quer. Se fosse por quantidade, estaria tudo bem, mas não era. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Como é que pode? Isso é quebra de um princípio. Você sabia que Deus estabeleceu um princípio? Foi Deus que estabeleceu. A colheita sempre vai ser maior do que a semente. Não me pergunta por quê, né? Porque eu também não sei responder, mas Deus estabeleceu assim, não o contrário. Nunca a colheita vai ser menor. É por isso que uma sementezinha tem o poder de virar uma árvore que vai produzir um montão de fruto a partir de uma pequena semente. Deus estabeleceu assim. Você planta pouco, né? Não é plantar pouco, você planta menos do que o que você colhe. A colheita sempre vai ser maior do que a semente. Deus estabeleceu assim, e graças a Deus por isso. Amém ou não amém, amado? É sempre assim. É sempre assim. Você vê o ser humano é gerado a partir de um espermatozoidezinho. Umzinho. Tem uns que são doisinhos, que nem o Toninho, mas normalmente é umzinho, né? Que chega ali no óvulo, né? Aquele negocinho invisível é capaz de fazer uma pessoa como a gente, desse tamanhão. Impressionante, né? Impressionante. É o princípio de Deus. O espermatozoide é uma semente. O ser humano é uma colheita dessa semente, né?
Então Deus estabeleceu assim: você planta e a tua semeadura tem que ser maior do que aquilo que você plantou. Se tiver o contrário, não está funcionando. É isso que o profeta Ageu denuncia. Ele fala assim: vocês têm semeado muito, colhido pouco. Está errado. Não é assim que Deus fez. Tem que ser o contrário. Vocês têm que semear muito e colher muito mais, ou semear pouco e colher mais. Está entendendo? Não, essa conta não fecha. Aí ele fala assim: semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Vocês têm que comer e se sentir alimentado. Não pode comer e ficar com fome. Também não está funcionando. Não dá para saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. Quer dizer, coloca a roupa, mas sente frio. E o que recebe salário, recebe um salário e coloca num saco furado. Ou seja, aquilo que chega, vai embora. Está errado. Não é o princípio de Deus. O princípio de Deus, amados, é você semear e colher mais do que semeou. O princípio de Deus é você comer e beber e se sentir satisfeito. O princípio de Deus é você se vestir e não sentir frio. O princípio de Deus, é você receber salário e aquele salário ser usado e não ser perdido. Se não está acontecendo assim, é muito esforço e pouco resultado. Alguma coisa precisa mudar. E onde que estava o problema? E onde que está o problema? Está no nosso coração, na nossa confiança. Onde é que estava o problema do povo de Israel? Na cultura babilônica lá, que foi plantada no coração deles, Perderam a paixão, o amor, o carinho, o zelo pelas coisas de Deus. E junto foi embora a confiança. Se o Senhor não edificar, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão do esforço, das dores, do sacrifício, enquanto aos seus amados Deus dá quando dormem. Salmo 127, versículo 1 e versículo 2. É o princípio de Deus, A confiança. Se Ele não estiver na frente, não adianta. A coisa não está andando bem. Pode estar até tranquila a tua vida, como a vida do povo de Israel estava tranquila. Eles não estavam desesperados. Eles estavam, mas o princípio não estava sendo cumprido. Então não estava bem. Eles tinham a casa deles e as casas deles particulares estavam todas devidamente reformadas. A de Deus não, mas a deles sim. Mas presta atenção, amados, não é porque as coisas aparentemente parecem estar boas que está tudo funcionando como Deus quer. Às vezes a gente se engana muito com isso, Você olha para a vida de uma pessoa, Quantas vezes isso acontece com a gente? Ih, fulano, olha lá, tá rindo. Poxa, eu queria ter a vida daquele fulano. Só vive rindo, tá feliz da vida, tudo dá certo na vida dele. Aí você entra na vida dele, vai descobrir, fala assim: caramba, aquele riso ali não expressa o que está acontecendo, não é? Porque a gente se encanta muito com a aparência das coisas. A gente se encanta muito com a aparência das coisas. A pessoa puxa o cartão de crédito lá, pá, você, caramba, esse cara tem dinheiro. A fatura está 3 meses sem pagar, está pagando só os juros. O camarada puxa lá uma nota de 100, pá, às vezes está usando cheque especial, está entrando no especial, pagando uns juros altíssimos, e ninguém sabe, Mantém a pose ali, Mantém a pose. Mas só Deus e a pessoa sabe o que está vivendo. Por fora está um negócio assim, show, mas por dentro, meu irmão,
A gente se encanta muito, amados, com a aparência, os discursos, né? Todos nós somos assim, impressiona, né? Mas o que tem que impressionar mesmo é a vida, não só as atitudes, né? Mas a vida, né? Da pessoa, um todo. A gente aprende, né, amados, com Ageu, que vai sempre haver duas maneiras de alcançar a provisão. Serve para o que ele falou para Israel e serve para a gente. E presta atenção, duas maneiras você tem: ou sozinho, ou com a bênção de Deus. Você escolhe. Ou você luta sozinho, ou você vive na dependência de Deus. E os dois, pastor? Não, os dois não dá, porque um atrapalha o outro. Se você está sozinho, Deus não entra. Se você está com Deus, sozinho você não fica. Entendeu? Não dá os dois. Você tem duas maneiras: ou confia no Senhor, ou você caminha sozinho. Né? Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Amém ou não amém? Ou você... Qual que você vai escolher? Sozinho, seu esforço, né? Lá, suando, lutando. É o Salmo 127, né? Você acordando de madrugada, você ralando, você sem sossego, sem paz e tal. E o segundo é você plantando semente e confiando no Senhor. Um é você correndo para lá e para cá, e o Espírito Santo: meu filho, seja fiel, meu filho, abençoa. Aí você: não, eu não tenho tempo, eu não posso, mais para frente eu faço, e eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver. É assim, amados, a nossa vida. Era o povo de Israel. Olhava para o templo, olhava para as coisas de Deus. Isso aí pode esperar. Olhava para a casa deles: não, isso aqui não pode esperar, isso aqui tem que ser agora. E Deus está lá. São escolhas que a gente faz. Está escolhendo lutar sozinho, não está escolhendo depender de Deus. É isso que acontece. Aí começam a vir os problemas, porque não há primazia, não se coloca Deus em primeiro lugar, né? E a bênção de Deus na nossa vida vem quando a gente coloca Ele em primeiro lugar o Senhor. Isso não significa que você seja irresponsável, meu irmão. Isso não significa que você não vá cumprir a sua palavra de homem, de ser humano, de chefe de família. Mas é um propósito do coração. Primeiro eu honro a Deus, depois eu confio que Deus não vai me deixar em falta. Amém ou não amém? Isso é uma questão de escolha. Primeiro eu vou ser fiel a Deus, depois eu vou confiar que Ele vai exercer a fidelidade dEle na minha vida. Quantos entendem isso aí? Diga amém. Amém? Nada vai mudar isso. Então essa era a realidade de Israel. Agora vamos olhar um segundo ponto aqui dessa palavra, que é entender que a prosperidade não é só fruto de esforço. Porque se fosse assim, quem se esforça muito, e é exatamente o que o Salmo 127 diz o contrário, né? O Salmo 127 não enaltece quem esforça, mas enaltece quem confia. Quantos entendem isso aí? Diga amém, irmã. Se o Senhor não edificar, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Olha o que o Salmo diz: inútil, sem valor será o seu esforço, enquanto aos amados, fiéis e confiantes, Deus dá
E ainda vai mais longe assim, amado. Ainda bota para esculachar mesmo. Enquanto dorme. Que é para tirar toda... Porque quando você está dormindo, meu irmão, quando a gente está dormindo, é o momento mais frágil da nossa vida. Concorda comigo? Diga amém. Qual é o momento mais frágil do seu dia? Quando você está dormindo, né? Você está dormindo ali. Você não vê nada, você não sente nada. E se for igual a mim, você não sonha com nada. Não, eu sonho sim, de vez em quando eu sonho. Eu sonho. Mas não sonho assim que nem minha esposa. Olha, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem falando sobre o sono. Uma especialista em sono. Aí ela estava falando que toda pessoa que sonha e consegue no dia seguinte, no primeiro horário, quando acorda, lembrar do seu sonho, essa pessoa, né, tem quase um sono perfeito. A especialista estava falando, se você é uma pessoa que dorme, sonha, e quando chega de manhãzinha, quando você acorda, você consegue lembrar do que você sonhou, isso não é de vez em quando, que nem eu, né, constantemente. Ela estava falando, claro, isso tem que fazer exames, né? Mas ela falou, há uma probabilidade muito grande de você ter um sono perfeito. Aí a outra pessoa falou assim, mas quando isso não acontece? Ela falou, há uma probabilidade muito grande dessa pessoa não dormir bem. Aí ela falou, mas por quê? Aí ela falou, porque tem que sonhar. Quem dorme bem, sonha. Interessante, né? E olha que eu não tenho dificuldade para dormir, amado. Eu bato na cama e eu durmo. Mas a questão não é só bater na cama e dormir. A questão é o resto do sono, né? Interessante, né? Aí eu lembrei da minha esposa. Eu falei assim, pô, então a Fátima dorme bem pra caramba. Cara, sonha demais. A minha esposa sonha demais. Todo dia de manhã a gente vai tomar café, ela tem um sonho. Eu fico até frustrado. Eu falo assim, meu Deus, me dá sonho. Né? Impressionante. Mas aí a palavra de Deus, né, vai assim para machucar, né? Enquanto dorme, porque quando você dorme, você está fragilizado, você não faz nada, você é um bonequinho ali, né, deitado na cama. Graças a Deus a gente é casado com uma mulher que ama a gente, né, amado? Porque a gente não dorme com o inimigo, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Os nossos filhos são nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, né? Graças a Deus, né, pastor Ricardo? Já pensou? Ali, tu tá fragilizado, tá ali na cama. Não, a Dalila da vida aí, misericórdia. Cortar teu cabelo, né? Mas a gente está ali fragilizado. E aí o salmista, né, para mostrar a coisa, confiança em Deus, ó, enquanto os que dormem, Deus dá. Ou seja, você não precisa fazer nada, absolutamente nada. Ou você já viu, amados, alguém dormindo produzir alguma coisa? Pastor, eu conheço um sonâmbulo que sai pela casa. Não, já viu ele produzindo alguma coisa? O cara é mecânico, vai sair sonâmbulo, vai mexer no carro lá, vai. Não produz. E aí a Bíblia diz, enquanto aos amados fiéis Deus dá enquanto dormem. Pessoas que tomaram a decisão de não caminhar sozinho, mas de dar a Deus a primazia, o primeiro lugar, para a glória e honra do nome do Senhor. A prosperidade não é fruto de esforço. A prosperidade é uma questão de fidelidade, de obediência. Ninguém prospera na força do seu braço. Ninguém prospera.
na força do braço. O Senhor, né, não tem isso para nós. O desejo de Deus é que a gente confie nele, seja fiel a ele, vença os egoísmos e a individualidade da nossa vida. Quando você deixa de servir ao reino com a sua vida, com as suas riquezas, quando eu deixo de servir ao reino com a minha vida, com as minhas riquezas, eu vou usar isso em meu benefício. Se você não usa para Deus, você vai usar para você. E se você nunca usar para Deus e sempre usar para você, você vai estar quebrando um princípio de fazer de Deus o primeiro. Eu sempre falo aqui, vai parecer Ananias e Safira, lembra? Que ofertaram para Deus, mas pensando neles. E combinaram, ó, vamos dar só metade, porque provavelmente a metade do que Ananias e Safira deram ali em Atos capítulo 5, já era, amados, um valor assim, muito maior do que, por exemplo, o que Barnabé tinha dado. E eles, ó, vamos dar metade aqui. A gente tem que dar tudo, o combinado é entregar tudo. Mas como essa metade aqui já é grande, olha só como é que o ser humano é, né? É tudo de Deus. Mas aí o camarada olha assim, mas aqui é muito. Metade disso aqui já é muito. E eles combinaram isso no coração, os dois. Vamos dar só a metade. A gente já vai estar fazendo uma coisa grande. Olha só, esforço sem fidelidade. Aí o que aconteceu? Não aconteceu. A oferta deles foi rejeitada, foi recusada por Deus. Qual era a diferença de Abel e Caim nas suas ofertas? Abel tinha alegria, prazer. A Bíblia diz que ele foi e deu do melhor que ele tinha. Ele buscou o melhor, é claro. Isso na Bíblia ele transformou a oferta dele numa atitude de honra, né? E de valorização a Deus, não simplesmente de uma obrigação de fazer, porque eles tinham a obrigação de fazer, porque aprenderam isso com os pais. Mas ele transformou o que era obrigação em alegria, em prazer, porque ele tinha alegria e prazer de fazer para Deus, e foi lá e ofereceu. Ele não fez para competir com Caim, ele nem estava pensando em Caim, ele estava pensando em Deus. Senhor, se eu tenho o melhor, por que eu não vou oferecer o melhor para o Senhor? Se eu tenho o melhor, por que eu vou te dar o pior? É assim a cabeça de Abel. Já a cabeça de Caim é assim, tem que fazer, né? Tem que fazer. Aí pegou lá, não se preocupou se era o melhor, se era o pior, né? Eu vou fazer, eu vou cumprir. A diferença é essa aí, na nossa vida e na vida de muita gente. Veja que o Ageu estava profetizando, não porque eles não davam, porque eles davam, né? Só que a colheita deles era menor, então havia um problema naquele dar. Eles davam, mas se preocupavam mais com a sua vida do que com as coisas de Deus. Você está entendendo? O problema não estava na quantidade, estava na qualidade daquilo que era oferecido. E aquela qualidade estava comprometida, porque a colheita era menor do que a oferta. Irmão, Deus estabeleceu assim: você planta a tua vida, presta atenção, de fidelidade a Deus. Hoje, daqui a 10 anos, você vai estar colhendo muito mais do que hoje. E isso não é nenhum, pastor, isso não é nenhum absurdo. Isso faz parte da nossa vida, do crescimento. Você é fiel a Deus, Deus vai sempre prover para a sua vida. Aquilo que está no coração dele é uma questão de confiança.
Os nossos filhos hoje, é só você olhar, os nossos filhos vivem melhor do que a gente viveu na idade deles. Ah, porque o mundo mudou, pastor, porque nada, isso não é nada disso não, amados. É porque você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com seus filhos, em abençoá-los. Outro dia lá em casa eu estava conversando com a Mirella, falei, vocês, né? Os nossos filhos não sabem, amados, o que é, né? Pão com açúcar, pão com banana. Minha mãe metia lá a banana no pão e a gente botava dentro do caderno, assim chegava aquele pão amassado, né? Aquela salsicha com macarrão na escola. Aí não tinha salsicha, às vezes era só macarrão com sardinha, aquele prato de alumínio, mingau de sagu. Hoje, né, os nossos filhos, poxa, frequentam a cantina de escola, né? Às vezes vai lá, compra um lanchinho, hambúrguer artesanal, né? Eu me lembro que eu estudava, aí eu sentava na escada assim, na frente da cantina, ficava olhando, né? Guri, né? Aí ficava lá os colegas mais, ia lá, comprava um Mirabel e uma caçulinha. Aí eu sacava meu pão com manteiga, né? Abria aquela merendeira com Nescau ou café com leite, que suco, groselha, né? Caramba, ficava vendo os colegas Mirabel, né? Hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas graças a Deus também que não nos faltava nada. Amém ou não amém, irmão? Não nos faltava nada. Para a gente terminar, amados, essa palavra, o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. As coisas dessa vida não podem ser mais importantes do que o reino. Quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus trabalha em favor das nossas vidas. Deus também está preocupado. Não é que as outras coisas não sejam importantes, não, mas há uma que é mais importante. E eu quero terminar lendo com os irmãos, né? Abre comigo aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. A forma de despertamento que Deus usa. Hebreus capítulo 12, versículo 25 a 29. Hebreus 12, 25 a 29 diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, elas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É o modo, amados, como Deus faz com as nossas vidas, é sacudir. Traduzindo, abalar, sacudida de Deus, para que aquelas coisas que não são nossas, mas estão em nós, conforme abala, elas saiam de nós, elas caiam. Você está entendendo?
A gente vive nesse mundo. O povo de Israel vivia na Babilônia. A Babilônia é um tipo do mundo, né? E as coisas iam se grudando neles. Comportamento, visão, fidelidade, ia se grudando. Como vai grudando na nossa vida? Aí Deus tem uma estratégia. Qual é a estratégia de Deus? Sacudir, abalar, para fazer cair das nossas vidas essas coisas que não nos pertencem e não devem nos pertencer. É assim que Deus faz. Mas percebam, olha o texto, versículo 25: tendo cuidado de não recusar ao que fala. Quem é que fala? Deus. Não recusa. Se Deus tem cobrado da nossa vida mais fidelidade, sejamos fiéis. Não, Senhor, mas pera aí, eu já tenho sido. Não briga com Deus, meu irmão, não discute. Se Deus requer de você, cumpra aqui o que a Bíblia está dizendo. Tenha cuidado de não recusar o que Deus está falando. Se Deus está falando é porque não está bom. Porque eu imagino que era isso que acontecia lá com Ageu, né? Com o povo de Israel. Mas a gente tem dado muito. Aí Ageu fala: mas vocês estão colhendo pouco. Está errado, não é assim. Significa que o que vocês estão oferecendo não é o que Deus espera. Porque se fosse o que Deus estivesse esperando, a colheita seria maior, não teria saco furado, não teria ninguém com frio, não teria ninguém com fome. Você está entendendo? Não briga com Deus, obedece. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusam a ouvir, porque tem muita gente que, Deus está falando, fica ouvindo esses, insatisfeitos de internet, vamos chamar assim, porque tem uma turma aí que nunca cresceu em Deus e que fica querendo ensinar você a ser fiel. Eu me recuso, amados, a ouvir. Não sei você, nem por curiosidade eu tenho vontade. Quando aparece aquelas mensagens assim, por que você não deve dar o dízimo? Eu nem olho aquilo. Eu nem abro. Sabe por quê? Pastor, o senhor não está sendo ignorante. Não, eu tenho a minha experiência com Deus, amor. Eu sou dizimista desde os meus 14 anos de idade. Eu nem era crente. Eu já exercia a contribuição a Deus. E nesses anos todos, eu experimentei na minha vida. Não preciso que ninguém me ensine isso, não. Até porque a maioria dessas pessoas tem problemas, espirituais com Deus, com lideranças, e elas querem, contaminar e tirar a pureza do teu coração. Eu prefiro ficar, até porque o que eu faço para Deus, o que você faz também, amado, não é nada, e se a gente fizesse tudo, ainda seria pouco. Então eu me recuso. Olha o que diz: pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente, não humanamente não, eles recusam a voz de Deus, divinamente os advertia, os chamava a atenção. Ageu estava agindo em nome dele? Não. Ageu estava agindo pela carne? Não. Ageu estava agindo em nome de quem? De Deus. Então, se você recusa a ouvir a voz de Deus, que te adverte, como é que as coisas podem mudar na sua vida? Nunca vão mudar. Pastor, o senhor está me sentenciando? Não, estou não. Ou talvez esteja, Mas se você se recusa a ouvir a voz de Deus, quem é maior do que Deus? E se você se recusa a ouvir Ele, quem pode ocupar o lugar dele para te fazer ouvir? Aí versículo 26, essa voz divina é a voz daquele que abala então a terra. É a voz daquele que sacode, amados, E ainda ele diz: uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então é a maneira que Deus tem de tratar com a gente, é sacudindo, é abalando. 27, ora esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas,
como tinha sido feitas, para as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, preste atenção, Deus trata duro às vezes com a gente e abala a gente para tirar o que não é dele na nossa vida e fazer permanecer o que é dele. Aí ele sacode a tua vida porque ele não quer alguns trapos, algumas bugigangas, né? Alguns adornos, alguns penduricalhos que você tem na sua vida, que você está andando e está dificultando até a tua caminhada. Você está andando até devagar de tanta coisa pesada desse mundo. Aí Deus, ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia de Deus? Sacudir, abalar. Aí a gente não entende, né? Puxa Deus, é uma porta que se fecha. Puxa Deus, é uma dificuldade. E puxa Deus, é Deus abalando para fazer cair. Mas presta atenção, é Deus deixando você mais leve. E quando essas coisas saem, amados, você fica mais leve e você ganha velocidade. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Aquilo que é de Deus não cai, permanece dentro de você. Não cai. Pode vir o vento que for, mas não cai, porque foi Deus que colocou, foi Deus que me deu. Então é isso que Deus quer fazer. A Bíblia mostra esses abalos de Deus, que o povo de Israel viveu também. Ageu falou para eles: é por isso que vocês plantam e não colhem, é por isso que vocês comem e ficam com fome, é por isso que vocês juntam e o dinheiro vai pelo bolso furado, é por isso. São abalos que Deus permite. Vocês não estão entendendo porque Deus está fazendo isso, mas é a maneira que Deus achou de sacudir vocês. Sejam fiéis. Aí como é que Ageu termina? Tragam madeira, tragam para a casa de Deus, criem amor pelas coisas do Senhor. Ao invés de ficar olhando só para aquilo que é de vocês, olhem com um olhar apaixonado, amoroso para as coisas de Deus. E aí as coisas começam a mudar. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida, pelo cumprimento dessa palavra nessa manhã. Feche os seus olhos e diga para o Senhor: Senhor, o que precisa ser, o que precisa ser abalado na minha vida para cair, para sair? Eu quero orar por isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã pela vida dos teus filhos, pela vida da tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor nos faça entender a grandeza da tua revelação, da tua vontade, do teu querer na nossa vida. Senhor, tu tens nos chamado, Senhor, para uma vida cheia da tua presença, uma vida próspera em ti, uma vida, Senhor, onde possamos enxergar, Senhor, a grandeza do Senhor, o seu poder. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós aquilo que não é nosso, que não nos pertence. Mexe com as nossas estruturas, Senhor. Abala o que precisa ser abalado, Senhor, e transforma o nosso coração, ó Deus, para que venhamos a depender do Senhor. Deus, nós não dependemos de homens, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos do Senhor. O Senhor é aquele que edifica, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Aumenta a nossa confiança em ti, Senhor, pois somos dependentes de ti. Nessa manhã aqui, nesse lugar, se há pessoas aqui, Senhor, que precisam ser abaladas, despertadas, sacudidas, mostra a grandeza do teu amor, porque ao fim de tudo, Senhor, o teu propósito é de nos fazer crescer
para a glória e honra do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amado. Aleluia, glória a Deus. Pastor Ricardo. Glória a Deus, aleluia, aleluia.